Antes dos milagres, antes das multidões, antes da cruz da ressurreição, houve um homem simples, sem trono, sem espada, sem discursos registrados. Um homem que não pregou sermões, não escreveu livros e não realizou sinais, mas a quem Deus confiou o cuidado do próprio filho. Esta é a história de José, pai de Jesus. José vivia em Nazaré, uma pequena vila da Galileia. Não era um lugar importante. Nada ali chamava atenção. Ele era um artesão, construtor, trabalhador manual. Ganhava o pão com esforço diário. Vida simples, rotina previsível. José era descendente do rei Davi, mas não carregava coroa nem reconhecimento. A glória de sua linhagem havia se perdido no tempo. Restava apenas o nome e a promessa. Ele estava prometido em casamento a Maria. Um noivado sério, quase definitivo na cultura judaica. Tudo indicava uma vida comum, até que o inesperado aconteceu. Maria apareceu grávida, sem explicações, sem justificativas humanas possíveis. Naquele tempo, isso significava vergonha pública, humilhação, possível apedrejamento. José poderia denunciá-la. A lei permitia, mas a Bíblia o define com uma palavra poderosa. José era justo. Justo não apenas diante da lei, mas diante do coração de Deus. Ele decide não expor Maria. Planeja deixá-la em segredo. Era a decisão de um homem ferido, mas misericordioso. E então, quando tudo parecia perdido, Deus falou. Deus não falou com José em praça pública. Falou em sonho. José, filho de Davi, não temas receber Maria como tua esposa. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. José acordou e fez algo extraordinário. Obedeceu, sem exigir provas, sem pedir sinais adicionais, sem reclamar. Aceitou uma missão que colocaria sua honra em risco para sempre. José assumiu Maria, assumiu o menino, assumiu o escândalo. Para o mundo, Jesus seria o filho de Maria. Sussurros, olhares, desconfiança. José carregou isso em silêncio. Pouco depois, veio o decreto romano, o recenseamento. José precisou viajar com Maria grávida de Nazaré até Belém. Estradas longas, desconforto, urgência. E foi ali, longe de casa, sem lugar digno para ficar, que o Filho de Deus nasceu, em uma manjedoura. E José estava lá, não como espectador, mas como responsável. Pouco tempo depois, outro sonho, outro aviso. Herodes queria matar o menino. José não hesitou. No meio da noite, fugiu com a família para o Egito. Um estrangeiro em terra estrangeira, sem garantias, sem estabilidade. Tudo para proteger uma criança que não era biologicamente sua, mas que Deus havia confiado a ele. José sustentou a família, trabalhou, esperou, e quando o perigo passou, voltou. De volta à Galileia, José fez algo ainda mais impressionante. Viveu uma vida comum. Criou Jesus. Ensinou-lhe a trabalhar, a respeitar, a obedecer. Jesus cresceu sob o teto de José. Aprendeu a usar ferramentas. Aprendeu disciplina. Aprendeu silêncio. Quando o Evangelho diz que Jesus cresceu em sabedoria, estatura e graça, José estava ali, todos os dias. José ensinou o Filho de Deus a viver como homem. Depois da infância de Jesus, José desaparece das Escrituras. Quando Jesus inicia seu ministério, Maria está presente. Os irmãos são mencionados. José, não. Tudo indica que ele morreu antes, sem glória pública, sem homenagens.
mas com a missão cumprida. Ele não viu os milagres, não viu a cruz, não viu a ressurreição, mas foi essencial para que tudo isso acontecesse. José nos ensina que nem todo chamado é público, nem toda missão recebe aplausos, nem toda obediência é compreendida. Ele prova que Deus confia grandes obras a pessoas simples. José não salvou multidões diretamente, mas cuidou daquele que salvaria o mundo. A história de José não é sobre protagonismo, é sobre fidelidade. É sobre fazer o certo quando ninguém está olhando. É sobre confiar quando não se entende tudo. Porque, às vezes, o papel mais importante da história é ocupado por quem aceita ficar fora do centro da cena. Se essa história tocou você, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais histórias que atravessam o tempo com amor e fé.